Todo jornalista, comentarista, repórter, apresentador que trabalha com futebol hoje, né, ou sonha em trabalhar com futebol, é porque ele ama o futebol. Para ele amar o futebol, ele tem que ter um clube do coração. Ninguém trabalha com futebol sem ter um clube do coração. Isso não existe. As pessoas não imaginam que tem empresas que não sabem lidar com os funcionários e elas acabam explorando pessoas que são boas, que têm pretensão e objetivo de crescer na empresa. Eu falo que eu não tenho concorrente porque eu acho que nenhuma empresa faz o que a gente faz. Então, a primeira palavra que eu falo é empatia. Se nenhuma empresa que eu vejo que trabalha no mesmo nicho que eu começa com empatia e tem humanização na empresa, então pra mim não concorre comigo. Então eu entrego empatia, entrego o relacionamento com o cliente, a gente entrega o amor pela profissão, isso é nítido no nosso trabalho, nítido quando eu falo sobre isso. Eu proponho pro jogador que eu vou solucionar os problemas dele, porque ele vai se preocupar apenas em jogar futebol. O Ricardo, né, a CPA, são pessoas que se propõem a resolver minha parte burocrática, a emitir minhas notas, eu recebo já todos os boletos prontos de pagamento, para que eu não tenha que me preocupar com isso e focar apenas na assessoria de imprensa. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Antes de mais nada, curta, comente e compartilhe. Hoje falaremos sobre assessoria de imprensa e comunicação de jogadores de futebol. Eu estou aqui com a Carol Canoa da C2 Esportes. Obrigado, Carol. Tudo bem, Ricardo? É um prazer estar aqui. Espero que a gente possa falar bastante conteúdo interessante sobre comunicação. A gente conversou um pouquinho nos bastidores, né? Assessoria de imprensa individual para atletas é uma profissão muito nova. Então, acho que é legal a gente desbravar esse assunto. Bacana. Vai ganhar um presentinho logo de entrada. Ah, que bom. Que ia ser bom, né? Vir num podcast que você ganha um presente, né? É legal que ela mantenha a temperatura por um tempo, né? Que chique. Se você quiser até se servir com água, água é vida, né? Muito bom. Agradeço. Fique à vontade. Querer. Como é que abre aqui? Só puxar? Não, esse aí é o abridor. Puxar assim pra cima. Fique à vontade. Isso aqui é o que? Abridor de lata? De garrafa? De garrafa, né? isso. De lata, garrafa. Eu não bebo, né? Mas já bebi. Hoje eu não bebo mais. Faz bem. Cortei álcool. Eu também não bebo pouco. Bem que com o meu estresse, né? Acho que às vezes você tem que estar um pouquinho alcoolizada pra lidar com brincadeira. Obrigada. Maravilha. Já que a gente tá falando de presente, né? Opa. A gente vai falar já sobre isso, mas a gente trouxe aqui em primeira mão para sim, hein? CPA, para o Ricardo. Esse é o nosso lançamento da nossa loja Experience, que são os copos do craque Savarino do Botafogo, nosso camisa 10. Esse é craque mesmo, hein? E esse lançamento aqui, a gente montou essa caricatura dele, que ficou bem fidedigna, né, com a imagem dele. E a gente vai fazer esse lançamento em breve, nesse mês de julho, do Savarino. Então, eu espero que as pessoas possam curtir. Né? O Botafogo é um clube nacional, tem torcida no Brasil inteiro. Então, o frete vai ser grátis, enviado para todo o Brasil. Deixar aqui para divulgar. E a gente pode falar depois do nosso site, que as pessoas podem ter acesso para adquirir os copos do Savarino, que a cliente da C2 já tem mais ou menos uns 10 meses. Vai fazer um ano com a gente. Quem não gosta do Botafogo, né? Todos os times gostam do Botafogo, pelo menos Estávamos no Mundial agora, né? Ganhou do PSG. Então, né? Enfim, que provavelmente vai ser o campeão, né? É que hoje nós estamos gravando esse podcast no dia 10 de julho. Pra você ver como o futebol é maluco, né? O Botafogo ganha do PSG de 1-0 e o PSG ganha do Real Madrid de 4-0. Futebol. Complicado mesmo, mas maravilha. Ficou feito lá, né? Ficou a história. Mas vamos lá, Carol. Na infância, qual é o seu sonho, assim, de profissão? Olha, eu já queria ser muita coisa, sempre fui muito criativa. Então, já pensei em ser arquiteta, eu desenhava casas, eu era muito boa, régua, né? Era minha mão firme, assim, eu falava, vou ser arquiteta. Adorava desenhar. Depois eu pensei, vou ser pintora. Aí eu vou ser desenhista. Então, eu sempre fui pro lado mais artístico, né? Depois eu achei que eu pudesse ser médica. E aí... Pra minha família, falava, que maravilha, vai cuidar da gente, né? Aquela brincadeira de família. E aí, logo depois, eu sempre gostei muito da parte estética, isso desde criança, sempre fui muito vaidosa. Eu tenho uma irmã gêmea. A Camila era aquela tipo de pessoa que se vestia de qualquer jeito e saía de casa de qualquer jeito. E ela é simples até hoje. Se eu não passasse um batom vermelho com 5 anos, não era eu.
né? Então eu sempre fui muito vaidosa. E aí eu queria ser cirurgiã plástica. Eu tinha 7 anos. E até os 14, mais ou menos, eu comecei a acompanhar futebol. Na verdade, meu pai me deu uma camisa do Vasco do centenário de 98, quando eu tinha 6 anos, em 2000. O Vasco tinha sido campeão da Mercosul contra o Palmeiras, naquela virada histórica, né? Com o Lembro. Romário e tudo mais. Eu Lembro. tinha 6 anos, né? Eu não lembro muita coisa. Eu lembro mais da euforia. E aí eu lembro que eu achei a camisa do Vasco tão linda, linda, eu fiquei apaixonada. Meus pais são separados até hoje. Nessa época, com a separação, o contato que eu tinha com meu pai era por telefone. Então eu queria me conectar com meu pai, falar por telefone e tudo mais. E eu era criança, então assim, qual que era o assunto que a gente tinha? Não tinha assunto, né, pra falar. O pai vai falar o quê com a criança de 6 anos, 5 anos? E aí eu fui crescendo, o nosso assunto era futebol. Então eu comecei a ver os jogos do Vasco pra eu entender o que meu pai falava comigo e a gente ter algum mínimo diálogo, né? Eu acabei tendo, adquirindo conhecimento, porque eu sempre fui muito estudiosa na época da escola, queria ser a melhor aluna, extremamente competitiva, acredito até que isso é uma base para a perseverança que eu tenho hoje como empresária, aqui no Brasil. É o fato de querer ser competitiva e querer e ser determinada nas coisas que você se propõe a fazer. Então, desde criança eu fui assim. E aí eu falava, não, eu vou estudar, então, o esquema tático, eu vou entender quais são os reforços que o Vasco vai contratar, qual é a posição. Então, você imagina, uma menina, né? Isso início dos anos 2000, 2004. Não era muito comum. A gente não tinha muita referência de mulheres trabalhando no futebol. Tinha a Renata Fã como apresentadora da Bandeirantes, que já era a minha referência. Eu queria ser apresentadora, logo depois que eu comecei a acompanhar a Band. E tinha algumas mulheres que eram repórteres, né? Ainda não tinha a mulher narradora, a mulher comentarista. Isso começou desde 2010, com a globalização, com a exigência que o mercado acabou tendo para incluir a mulher no próprio contexto social dentro do esporte, né? Então, mais ou menos graças ao meu pai, assim, eu comecei a acompanhar futebol e acabei desenvolvendo um amor pelo futebol, né? E na época pelo Vasco. Eu não tenho nenhum problema em falar qual é o meu time de futebol, só para concluir. Eu falo abertamente para todos, porque todo jornalista, comentarista, repórter, apresentador que trabalha com futebol hoje, né, ou sonha em trabalhar com futebol, é porque ele ama o futebol. Para ele amar o futebol, ele tem que ter um clube do coração. Ninguém trabalha com futebol sem ter um clube do coração. Isso não existe. Assim. Então, não tenho nenhum problema em falar que eu sou vascaína. Meus clientes sabem disso também. A gente até brinca no grupo, né? Deu pra A perceber, gente tem viu? um grupo de trabalho e eles brincam tranquilamente. Mas uma coisa que você começa a sua postura de trabalho de maneira profissional Sim. e como você atende os clientes que atuam em outros clubes, mostra que não tem diferença nenhuma o clube que você torce quando Claro. você é profissional e entrega um trabalho bem feito. Com certeza. E seu pai também é vascaíno, né? Que ele mostrava os Minha jogos família, família meu inteira. pai, a minha mãe, toda a minha família são de torcedores do Vasco, né? E pegou uma Então, fase tremenda lá no passado, né? Na época do Eurico Miranda tinha uma seleção. Eu lembro do Vasco assim, com nessa seleções. fase, quando eu começo a acompanhar futebol, em 2004 o Vasco ainda era, em 2004 foi campeão da Taça Rio, se não me engano, foi campeão carioca em 2003, Taça Rio 2004. E aí a gente ainda pega ali um finalzinho ali de campanha dessa era Eurico de títulos. Entre 2005, 2006 e 2007, o Vasco já estava com elencos mais limitados, né? Em 2008, o Vasco é rebaixado para a Série B, foi o primeiro rebaixamento do Vasco, que eu era aquela criança revoltada. Então, assim, eu não ia virar casaca porque o Vasco foi rebaixado. Pelo contrário, eu dizia que eu era mais vascaína porque o Vasco caiu e eu ia fazer parte da torcida do Vasco que ia apoiar o time a voltar. E aí eu comecei a escrever no meu Facebook, dava opinião e tudo mais. Pesquisava muito sobre o mercado da bola, ouvia rádio todos os dias. Então eu tinha as informações de rádio do Rio, eu escrevia aquilo no meu Facebook. Digamos que isso era em 2008, 2009.
Se eu tivesse continuado no digital a fazer isso, eu teria sido os primeiros influenciadores de futebol, talvez, ali dessa geração. Sim. Só que quando eu começo a virar comentarista, eu vou para outra linha do jornalismo, né? Não existia tanto influenciador digital, era o boom que começava, né? O próprio Instagram também dá esse boom em 2014. Era uma profissão nova. No esporte era menos ainda. Existiam poucas pessoas que falavam de futebol nas redes sociais, né? Que realmente a gente só via televisão e eu via rádio. E eu lia jornal, né? Todos os dias. Era uma prática que eu fazia. Eu ia de metrô para a faculdade, eu lia o jornal Lance. Hoje em dia não existe mais o impresso, por exemplo, né? Então, eu acabei indo para outra linha porque eu queria profissionalizar o meu sonho. Bacana. E como que você virou a chave, assim, de sair como, funcionária para montar o seu negócio, né? Demorou muito. Eu saio de Maceió com 18 anos, vou morar no Rio de Janeiro, porque meu pai morava no Rio de Janeiro, então eu aproveito a oportunidade que eu tinha para ir morar no Rio. Então eu saio de casa com 18, vou morar lá com a minha avó, mãe do meu pai. E aí entro na faculdade de jornalismo, entrei no Vasco para estagiar, junto com o meu atual sócio, que é o Matheus Grangeiro. A gente entrou junto, nós tínhamos 18 anos. E o Carlos Gregório, que é atual assessor do Vasco também, entramos nós 3 juntos. Eles ficaram no Vasco, permaneceram. Eu saí em 3 meses, o Vasco não pagava, né? Eu tinha que pagar minha faculdade, eu precisava trabalhar e receber. Cheguei até passar algumas situações bem chatas, assim, no clube. Enfim, meu pai também me ajudava financeiramente, começou a apertar para nós, eu precisei sair. O Matheus continuou no Vasco, acho que ele ficou até 2015, a gente entrou, 2015, 2016, eu acho. A gente entrou em 2014 no Vasco, oficialmente no clube, né? E o Gregório tá no Vasco até hoje. Então, assim, a gente tem histórias que acabaram se desencontrando, mas somos amigos até hoje. E eu consegui uma vaga de emprego na rádio Bradesco Esportes. Era muito programa olímpico, categoria de base. Então, assim, acabei fazendo muita coisa. Fiz coordenação de rádio, fiz produção, saí da Band, né? Cheguei a trabalhar também na parte do jogo aberto, fazia algumas coberturas ali para a parte de televisão. Muito raramente, mas eu participava, cheguei a fazer pontinha na Band News, na parte de rádio. Enfim, ali era um pouco de tudo, porque era uma rede só, da Bandeirantes no Rio. Saio da Bandeirantes e vou para a Record. Da Record, eu fazia produção, eu era estagiária, fazia produção do programa Esporte Fantástico. Então, eu já estava alinhando as marcações com atletas, eu já comecei a conversar com as assessorias de imprensa dos jogadores. Isso era 2015. Então, 2015 já existiam algumas assessorias de imprensa e elas já tinham nomes fortes no futebol. Então, a gente fez uma matéria com o Nenê, a gente fez matéria com o Lever Cooper, a gente fez matéria com o Muricy Ramalho. 2015. Eu saio da Record e vou para o Esporte Interativo, eu entro como estagiária. Eu fico como estagiária por 4 meses. Eu já tinha um network muito grande dentro do futebol. Tinha montado uma agenda absurda. Acho que a minha agenda vale 2 milhões. Porque eu tenho telefone de todo mundo que você possa imaginar. Esconde do mercado, né? Bloqueia isso aí. E tá na nuvem. Tá na Ótimo. nuvem. E aí... A senha forte. Exatamente. Então, a minha agenda ela é muito absurda, que eu acabei montando durante o meu tempo onde eu passei, né? Criei network para isso. E eu comecei a fazer a produção do programa do Zico e do Rivelino, chamado Noite dos Craques. Então, eu precisei levar literalmente craques. Então, eu não podia levar o jogador que atua na Série B, nada contra, mas era o nível sobre o Zico e Rivelino receberem literalmente um craque. Então, os caras eram Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, Deco, Carpegiani. Olha o nível, eu levei Edmundo, levei Kaká, levei Marcelo, levei Gabriel Jesus, levei Ademir da Guia. Então, todos esses caras, Belete, fenômenos do futebol que foram campeões pelos seus times e por seleção brasileira, né? Para participar do programa do Zico e do Rivelino. Os dois são pessoas fenomenais, extremamente humildes, foi uma experiência maravilhosa, fiquei 2 anos lá com eles. Produzi também outros programas nesse canal. Basicamente, eu acabei virando a produtora master, fui promovida logo depois. E eu centralizava em mim toda a produção de convidados. Então,
Existiam outros programas no canal, como Conexão de Manhã, Conexão da Tarde. Tinham Jogando em Casa, aquele programa famosão do Sofá Vermelho do Esporte Interativo. Você já acompanhou o Esporte Interativo? Porque no começo ele era da TV parabólica, né? Focado na Série C e na Copa do Nordeste. Depois ele vai para a TV fechada, né? E ali a gente começa a ter o direito da Champions League. Então, o EI, que era chamado, né? Ele cresce, né? Ele passa a ter um boom digital e ter uma grande audiência ali na TV a cabo. E eu acabei fazendo toda a produção, todos os convidados que faziam participações nos programas no estúdio, ou eles faziam via CT, era eu que marcava. Então eu marcava direto com o jogador, direto com a assessoria do jogador, direto com o clube. Então olha o network que eu tô fazendo aqui. Então, quando eu não tinha um contato, eu não falava, eu não tenho um contato do fulano, né? Agora o mundo acabou, vou cruzar meu braço. Eu nunca fui essa pessoa. Eu vou conseguir. Então, eu passava horas e horas, semanas, meses, até conseguir o contato. Eu tinha uma lista de pessoas que eu queria levar lá. Eu bati a minha meta, quase que 100% dessa lista. Levei, se eu for contar aqui, acho que a gente fechou mais de 400 pessoas em 2 anos de trabalho que eu fiz. Nossa. A audiência subiu muito do canal. Eu acho que até que foi uma revolução que o canal fez. Inclusive, a gente chama de link, né? Quando, por exemplo, o canal ficava no Rio de Janeiro. Correto? Então, tinha um estúdio no Rio de Janeiro. Então, se eu queria entrar ao vivo com um jogador do Corinthians, que está em São Paulo, a gente tinha que marcar um link. A gente fala isso. Então, na época existia Mochilink, que era um cara que usava uma câmera na mochila, né? Com um cabo de sinal. E a gente conseguia transmitir aquela imagem ao vivo de São Paulo, do repórter de São Paulo no CT do Corinthians, entrando ao vivo com o Fagner, na época era o Fagner que eu tinha marcado, para o estúdio ter retorno no Rio de Janeiro. Hoje é algo comum, né? Em 2017 não era. E não era comum o jogador de futebol entrar ao vivo do CT. Ele acabava o treino, entrava ao vivo no Esporte Interativo. Não era comum. Eu percebi que levar o jogador sempre lá no estúdio era um problema, porque ficava em Botafogo, os caras moram no Recreio. Era 2 horas para chegar até o estúdio. Então, e se a gente marcar online, né? Nesse link, o repórter vai até o CT e ele entra ao vivo do CT. E aí a gente começa a incomodar as outras emissoras. Então, a Sport TV, Fox e ESPN também queriam marcar os links. E aí, qual foi a guerra de competitividade? Acabava o jogo do Flamengo na quinta-feira. Na sexta-feira tinha que entrar ao vivo o cara do jogo. Quem conseguisse o cara do jogo, ao vivo, na sexta-feira do CT, era o canal que teria audiência. Então, eu como produtora, meu papel era fazer o quê? Era conseguir o cara do jogo. E eu negociava essa marcação de que eu já sabia que teria jogo do Flamengo na quinta. Se ganhasse o jogo com o gol do Gabigol, eu queria o Gabigol na sexta. Por exemplo. Entendeu? Entendi. Então, isso tudo era estratégia, planejamento, logística e persuasão. Então, eu aprendo tudo isso no Esporte Interativo. Eu vou para São Paulo, eu saio do canal e entro numa assessoria de imprensa. Né? Quando eu entro na assessoria de imprensa, eu começo a aprender o que é ser assessor de imprensa. O ponto é, como é que eu entro na assessoria de imprensa? Eu já conhecia todas as assessorias. Eu era produtora, então eu era amiga de todas as assessorias de imprensa. Então, já tinha contato com as empresas. Eu descubro que abri uma vaga em São Paulo, numa empresa em São Paulo. E isso porque, eu resumi a minha história. Eu pulei todos os machismos, preconceitos, assédios, dificuldades, puxadas de tapete que eu passei durante toda a minha carreira. Estou até fazendo um resumo para você, ok? Mas quem me conhece sabe que eu já enfrentei muita coisa. E na própria assessoria, vou dar um exemplo, a vaga... Na época, o meu ex-chefe, né, queria trazer um homem. Ele queria contratar um assessor homem que tivesse trabalhado em algum portal grande de São Paulo, então num Lance ou em alguma rádio, que já conhecesse ali a zona mista, que tivesse contato com jogadores em São Paulo, né, e ele não queria me contratar. Só que quando eu era produtora, eu tinha viajado o Brasil inteiro. Então, eu fui em Porto Alegre várias vezes acompanhar gravação. Sabe o Arthur jogou no Barcelona? O volante? Então, a gente fez ele com o Di Sola. O Di Sola era um programa que eu também produzia, que quem apresentava era o Casimiro, da Cazé TV. Que naquela época ninguém conhecia. Conhecia agora. Quem produzia o programa dele era eu.
Poxa, que Então a bacana. gente fez o Pikachu no Vasco. Ele foi vestido de Pikachu gigante, amarelo, dentro do CT do Vasco. Então, assim, eu tive que convencer o Vasco a liberar aquilo, né? E no Flamengo, que foi o auge da produção, foi o Paquetá e o Vinícius Júnior, que eram da base do Flamengo, tinham acabado de subir. Hoje são dois fenômenos, né? Na época eram promessas. E aí a gente convence o Flamengo, e eu convenci o assessor pessoal também dos dois, que é uma empresa que existe até hoje, de liberar, de fazer aquela palhaçada, que era os dois enchiam a boca de água, e se o Cazé contasse uma piada, eles iriam segurar. Se eles não aguentassem, eles iriam cuspir água na cara do Cazé. Então era um negócio nojento. Era engraçado. Mas assim, era um pouco bizarro, né? De você marcar esse tipo de pauta com o jogador de futebol dentro de um CT. E eu consegui essa proeza. Né? Então muitas pessoas nem imaginam que essa produção que foi feita lá atrás, eu fui a responsável por isso, né? Eu também não saio falando muito sobre essa época também. Mas isso é muito legal. É. Dá pra abrir lá no YouTube e Mas é ver. vivendo e aprendendo, né? Acabei. Tudo A tem gente. sua hora, né? É. Hoje seria muito difícil, né? Fazer uma brincadeira dessa, mas aquela época Hoje, com o valia, né? politicamente correto, tá Esquece, bem né? difícil. Mas também não só isso. A gente aprende que durante a trajetória do assessor de imprensa, né? Nem tudo é liberável, nem tudo é aceitável, nem tudo é legal, né? E às vezes decisões que a gente toma também a gente acaba se arrependendo. Então, quando eu viro assessora, né, o sócio do meu ex-chefe convence que eu entre na assessoria, porque como eu já tinha viajado o Brasil inteiro, então eu já conhecia como funcionava o Grêmio Internacional, já conhecia os jogadores do Sul. Eu tinha vindo a São Paulo já 11 vezes. Então, eu já ia no CT do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, eu já conhecia todo mundo. Então, qual que era a dificuldade que eu teria para conviver em São Paulo e atender jogadores de São Paulo? Nenhuma. Esse Nenhuma. know-how imenso que você teve aí no passado. Porque eu morava no Rio de Janeiro e fazia produção no Rio de Janeiro, mas os jogadores que iam lá eram de São Paulo também. Então, qual que era o problema, né? E quando ele me coloca na empresa, eu fico lá, assessoro os 6 jogadores, para começar. Não existia SofaScore, que é um aplicativo hoje que todo mundo abre aqui, ó, você coloca o jogador que você quiser e você vê tudo que ele fez na partida. Ah, então, por exemplo, o Adson do Vasco, ele jogou 7 jogos, ele atuou tantos minutos, ele tem tantos passos corretos, tá tudo aqui separadinho. Em Hoje, né? 2018, tinha mais ou menos ali o Footstats, que ainda existe hoje, que é um concorrente do SofaScore. Footstats, ele não tinha tanto filtro. Ele tinha filtro por posição e tinha aproveitamento e média. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um levantamento para saber se o Sid Clay, que hoje é meu cliente, na época eu atendia ele por essa empresa em 2018, jogava no Corinthians, se o Sid Clay era o melhor lateral esquerdo do país, da Série A, então olha o corte, não é na Copa do Brasil, não é na Libertadores, é na Série A. Se o Sid Clay era líder em cruzamentos. Então eu filtrava por lateral e vinha a lista de laterais inteiros. Tinha separado esquerdo ou direito? Não. Nossa. Então eu tinha que saber quem era esquerdo e quem era direito. Eu já sabia todos, então eu já anotava e falava, os esquerdos são fulano, 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 Sid Clay é o primeiro. O primeiro, na verdade, era um lateral direito, mas eu estava filtrando por lateral esquerdo. Então, olha como a gente começa a traçar estratégias dentro da assessoria de imprensa para cortar, destrinchar e nichar aquele assunto, para trazer para o jogador uma estatística em que ele lidera um fundamento e eu apresento isso para a imprensa, de maneira mastigada. Sid Clay é o melhor lateral esquerdo do Brasil na Série A, porque ele tem o melhor aproveitamento em cruzamentos certos. Por exemplo, em cruzamentos no campeonato. Fazia na mão. Então, outra pauta absurda que a gente fez, na mão, foi do Romero. Eu atendi o Romero por 2 anos, lá. Joga no Corinthians. O Romero tinha ficado 10 meses sem marcar um gol. Não sei se você vai lembrar disso, 2019. E aí o Romero, eu precisava fazer alguma coisa. Porque é crítica atrás de crítica, atrás de crítica em cima do Romero. E agora? O cara é atacante, o cara não tem um gol. O que é que eu vou fazer? E aí eu vou lá e coloco o filtro atacantes. Aparecem todos os atacantes da Série A. Cadê o Romero? 30º, sei lá das quantas, em participações em gols, em assistência, gols, finalização, lá embaixo. Falei, cara, eu vou falar o quê? Que ele é o 45º em finalização? Isso é ruim, né? Pra gente soltar isso na imprensa. E aí eu pego o filtro de
ataque, né, ofensivo. Falei, se eu colocar o filtro defensivo, né? Vamos ver isso aqui. Aí eu vou pro defensivo. Romero é o primeiro. Entre os atacantes, Romero era o primeiro em desarme, interceptação, corte, lançamento, passos corretos. Aí eu, opa, achamos a pauta. O Romero é importante taticamente pro Corinthians, porque ele é o cara que volta pra marcar. Sim. É o atacante que faz mais desarmes na Série A. Ele é o atacante que tem mais corte na Série A. E aí sai uma matéria no GE falando que o Romero tinha uma importância tática extremamente, né, surreal ali pro Corinthians, de que ele era o principal atacante da Série A que tinha características e fundamentos positivos defensivos. Então, apesar dele não ser o cara que fazia o gol, ele era um jogador importante taticamente pro Corinthians. E a gente prova isso com pesquisa, com Entendi. Argumentação de números. Fantástico. Entendeu? Mas foi ótimo que o Romero depois se manteve no Corinthians e Foi bem. agora ele faz um monte de gol no Agora ele Corinthians. não trabalha mais comigo, mas faz muito gol, Faz muitos muito gols. gol lá, ó, você que manteve ele lá. E aí os Foi um corintianos têm que trabalho agradecer. bem, foi um trabalho bem legal. Porque ele salvou muito, pelo menos quando o Corinthians estava lá para ser rebaixado, né? Não sei que ano que foi, acho que foi 2022, sei lá. É. Ele meio que salvou o Corinthians, que ele fez gols decisivos, né? Você ajudou, parabéns. Com certeza. Muita gente nem imagina. Então, às vezes, muita matéria que sai na internet falando fulano é o líder em participações em gols, o fulano é o artilheiro do ano, ou o artilheiro da história. Geralmente são pesquisas por assessoria. Maravilha. Né? Então, as pessoas nem imaginam que nosso trabalho tem a ver com isso. Ótimo. Aí você estava trabalhando lá na assessoria de imprensa, e como que você virou a chave para montar a sua empresa? Você simplesmente chegou e falou, ó, não quero mais ser funcionária a partir de hoje? É aí que tá. Eu precisei contextualizar pra você o que aconteceu na minha vida, pra você entender que eu gostava de fazer produção. Aí eu viro assessora de imprensa. Então, tem uma linha muito parecida, paralela do que eu trabalho. Eles são bem parecidos, né? Você ser assessor de imprensa é você ser um produtor / advogado. Né? Tem uma linha bem, né? Você segue esses dois caminhos. Na verdade, eu queria crescer na assessoria que eu estava trabalhando. Sim. Eu já prospectava clientes lá dentro. Eu tinha colocado mais de 40 jogadores na empresa. Nossa. E eu queria que o meu método de prospecção, né, como eu fazia prospecção, fosse padrão para todas as praças que a assessoria tinha na época. Então, eles tinham escritório no Rio de Janeiro, tinham em Porto Alegre, tinha gente em São Paulo e Ombrim em BH, se não me engano. E eu propus que, olha, a gente pode padronizar a maneira como eu prospecto, a gente pode padronizar a maneira como eu posto. A maneira que eu postava era diferente dos demais assessores. O time que eu postava era diferente. A preocupação que eu tinha com o cliente era diferente. Eu ia a quase todos os jogos, os meus assessores, colegas da mesma empresa não queriam ir. Eu ia de carona com o fotógrafo. Eu peguei ônibus para ir no Rio de Janeiro fechar o Thiago Maia. Ele sabe disso, ele é meu amigo até hoje. Então, eu fazia coisas pela empresa, porque eu acreditava no crescimento da empresa, que as pessoas não faziam. Então, eu queria que as pessoas pudessem enxergar que a gente tinha potencial de crescer e que seríamos uma potência na assessoria de imprensa. A gente já tinha mais de 120 clientes, né? Então, eu não dizia, não, se eu não chegar nesse cargo que eu estou almejando, eu vou sair e abrir a minha. Em momento algum passou pela minha cabeça. Eu achava, me fizeram a pergunta quando eu tinha 25. Como você se vê daqui a 5 anos, né? Que eu teria 30. Eu achava que com 30 anos eu teria juntado um dinheiro, porque aí eu teria um capital para talvez abrir um negócio. Assessoria de imprensa, nessa época eu nem imaginava, podia ser qualquer outra coisa. Qualquer outra agência de qualquer outro negócio. Então, a decisão de abrir a empresa, ela surgiu. Ela foi uma necessidade para o que aconteceu. Eu tive um burnout em 2020, na pandemia, né? A gente estava vivendo a pandemia já durante mais ou menos alguns meses. E eu continuava prospectando clientes na pandemia. Eu levo para a empresa ainda mais 6 atletas na pandemia. Né, eu mostro que a gente conseguia trabalhar com jogador mesmo sem ter jogo, né? Tanto que hoje a gente atende jogadores que estão lesionados. Tem cliente que está lesionado há 1 ano e a gente consegue atender e provar que a assessoria de imprensa é importante para quem está lesionado também. Geralmente o mercado, o jogador, quando ele machuca, ele pausa do trabalho. Ele não quer ficar pagando porque ele acha que a assessoria é inútil. Pelo contrário, eu provo que é mais importante ainda ele ter o nosso trabalho na hora que ele está lesionado do que ele não ter. Né? Tem que ser lembrado, né?
Exatamente. Mas o ponto é como fazer ele ser lembrado. Então, a gente tem a política que o próprio clube não permite saírem notas sobre a evolução da lesão, do tratamento, porque isso é departamento médico. Então, a gente tem sigilo de informação combinada com o clube. Então, como eu vou fazer com que ele apareça? Então, a gente hoje montou estratégias e métodos que fazem com que ele apareça o mesmo lesionado. Beleza? Fantástico. Não tinha isso. Então, eu trago para essa empresa que eu trabalhava jogadores na época da pandemia. Foi Mesmo algo esgotada. absurdo e estava esgotada. Eu passei por vários perrengues em São Paulo. Para todo mundo que me vê aqui agora, né? Bem vestida, arrumada e tal. Eu morava no centro de São Paulo, num apartamento muito humilde. Eu ganhava um salário muito baixo. No apartamento moravam 8 meninas. Então eu dividia Nossa. com 8 meninas. Parecia Nossa. o Big Brother. Caía no chão a tapioca, outra dizia que foi a outra pegava o tênis da outra. E eu trancava a porta e ficava lá, meu Deus, quando é que eu vou sair daqui? E eu falava, eu preciso juntar dinheiro para alugar um AP para ir morar sozinha, sair desse caos aqui. Parecia a casa das loucas. Então, fora que o centro, né? Perigoso, assalto, tinha de tudo ali. Então, eu pegava metrô com notebook achando que ia ser roubado a qualquer momento. Perigo danado. Foi uma sensação horrível, né? E aí, eu começo a prospectar, eu ganhava comissão no primeiro mês, e como eu tinha feito, todo mês eu fechava um atleta, 1, 2, 3 atletas, eu sempre ia ganhar comissão no mês seguinte. Então, aquela comissão foi o que me deu um respiro financeiro para eu conseguir me organizar, juntar para me mudar. Né? Mesmo assim, não era suficiente, porque se eu começo a associar aqui, eu só vou ter aquela condição financeira. Se eu tiver comissão, então eu tenho o quê? Eu tenho uma instabilidade, porque a comissão era primeiro mês. Então eu ganhava o primeiro mês de comissão. Se eu fracionasse essa comissão por 12, que é um ano de trabalho que eu vou atender o atleta, era menos de R$100 por mês. Então não era uma comissão justa. Pouquíssimo. E aí eu peço para fixar a comissão mensalmente ao meu salário 10% apenas. Eles me negam. E aí eu já calculando, né? Porque eu nunca fui burra. Falava, não, isso aqui eu tô sendo lesada. E eu peço um aumento simbólico para eu conseguir me mudar. Inclusive, a ideia era me mudar para ficar perto do escritório, que era ali na Barra Funda. E ele me nega. E aí eu entro em colapso. Eu já pesava. Se vocês acham que eu sou magra, tá, gente? Eu tenho 62 quilos. Pesava 47 quilos na época. Era muito magra. Cheguei a ter teto preto, desmaiar, não comia. Eu comia pão de forma, miojo, Nossa, que porcaria. dava. Tinha dia que eu não almoçava. Trabalhava o dia inteiro. Quando eu olhava o relógio, 11 da noite, eu ia comer um pãozinho. Pra não desmaiar. Então, as pessoas não imaginam que tem empresas que não sabem lidar com os funcionários e elas acabam explorando pessoas que são boas, que têm pretensão e objetivo de crescer na empresa. Em momento algum eu pensei em sair e abrir meu negócio. Eu não tinha uma casa decente, eu não tinha uma boa alimentação. O que eu tinha para eu abrir um negócio? Tinha condição nenhuma de trabalho, né? Eu tinha conhecimento. Conhecimento ninguém toma. Né, Só tinha isso. E aí eu peço para sair. E aí minha mãe, né, que tá até aqui acompanhando, ela fala... Maravilha, tá ali, ó. Eu até me emociono. Porque eu tinha me mudado. Eu só tinha um blackout em casa e um colchão, uma cafeteira, uma geladeirinha pequenininha assim. Tem gente que vai ver e vai falar assim, você tem tudo. Eu passei perrengue. Durou pouco, porque eu sou inteligente. Porque eu não aceito a realidade que eu vivia, eu não aceitava que eu vivia ali. Falei, isso vai durar meses. Entendeu? Eu não aceitava aquela realidade. Eu falei, eu não vou aceitar essa realidade. Eu peço demissão, peço pra sair, com cabeça erguida. Eles me ligaram, falavam, não, a gente vai te transformar em sócia. Eu Depois de agora tudo isso, é complicado, né? precisei, Você eu vai tô confiar. quase caindo morta aqui, aí você vai me transformar em sócia? Então eu nem exponho as pessoas aqui, não precisa disso, mas enfim, eles sabem o que eles fizeram. Sim. E a minha mãe falou assim, você vai arrumar outro emprego? Eu tinha
converso com algumas pessoas. Tinha outras propostas profissionais para trabalhar em emissoras de TV, produzir canal que estava crescendo no YouTube, né? E tudo mais. Deixa eu só beber uma água aqui, né? Enfim, foi um momento bem complicado, né? Mas eu nunca fui aquela pessoa que aceitava as derrotas. Então eu falei, não, eu vou arrumar outro emprego, eu tenho um currículo muito bom. Eu sou capaz, eu sei que eu sou boa, fui produtora em televisão, posso voltar a produzir. Tem um leque amplo pra mim. E saí de todos os grupos da assessoria, fiquei em casa lá, olhando pro teto. Alguns amigos meus, inclusive, nosso amigo Vasco, já me conhecia, né? Já sabia que eu trabalhava com digital e ele fala assim, você pode abrir o teu próprio negócio. Eu dizia, como é que eu vou abrir meu negócio? Eu não tinha R$1, eles tinham pago as minhas férias, R$2.000. Como é que eu vou abrir um negócio? Não fazia a menor ideia, eu não tinha nem para pagar o aluguel. Se eu não arrumar essa solução rápida, eu não poderia pagar nem meu aluguel. E aí eu falei, eu preciso estruturar. Ele, não, você não precisa estruturar. Você precisa arrumar um cliente. Ele vai te pagar e você começa a prospectar outros. Eu dizia, caraca, mas isso é tão difícil, como é que eu vou fazer isso? E aí meu pai me ligou também e falou assim, você colocou na outra empresa mais de 40 atletas. Poxa, tá aí, ó. Você prospectou. Foi você que prospectou. Eu dizia, tá, mas eu prospectei porque eu apresentei estrutura para os jogadores, né? Eu não tenho isso. Não, mas eles foram porque você prometeu para eles que você ia se dedicar, que você ia entregar, que você ia brigar, que você ia batalhar. Então, eles vão com você porque eles acreditam no que você está propondo, idealizando para eles, né? Então, eu começo a perceber que não era sobre produto, não era só pela foto, não era só pelo vídeo. Eles olhavam para mim e eles vinham trabalhar na empresa porque eles acreditavam que eu ia até o final brigar por eles, defendê-los, né? Com muito brilho e energia de que eu era a pessoa qualificada para atender os atletas, né? E eu não tinha enxergado esse potencial em mim. E aí eu recebo uma ligação do senhor Heraldo, que inclusive é um amigo pessoal. Depois ele vai assistir isso aqui que eu vou mandar o link para ele. O senhor Heraldo, o senhor foi um anjo na minha vida. E ele é o pai do Vitor Luiz, que jogou no Palmeiras, lateral esquerdo, que atua no Vasco hoje. Ele me ligou e ele falou assim, eu acabei de sair da empresa. Porque você saiu. Meu Deus, o que eu tô causando? Um colapso. Né? E ele, não, a gente vai trabalhar com você. Mas vai trabalhar comigo? O que eu vou fazer se eu não tenho nada? Não, onde você for, meu filho vai com você. Foi seu primeiro cliente. Meu primeiro cliente. Ai, Falei, mas seu Heraldo? Ele, não, a gente vai pagar a mesma coisa que eu pagava pra empresa pra você. Aí eu, beleza, vou pagar o aluguel. Tenho pra pagar o aluguel. E aí ele falou, não, você vai conseguir outros clientes, você vai atender meu filho com o que você tem, que é relacionamento, conhecimento, é o que a gente precisa. Vai se estruturando o que você consegue. Ligo pro meu pai me ajuda a explicar o contexto burocrático, né? Meu pai já teve empresa, é formado em economia, e ele fala, caramba, você precisa abrir um CNPJ, precisa abrir uma conta no banco, você precisa fazer, ter um contrato social, né? Para que você tenha um negócio. Eu não fazia a menor ideia do que era CNPJ, né? Pandemia, vivendo aquele momento caótico, né? O que é abrir uma empresa? Não fazia a menor ideia. E aí eu falava, pai, eu tenho medo, falar pra minha mãe, eu tenho medo, porque eu não sei o que é isso aqui, emitir nota. Meu Deus, como é que faz isso, cara? Fiquei horrorizada, fiquei com medo de não conseguir, porque ninguém nos ensina, né? Pra mim isso aí deveria ser um ensino básico nas escolas. Sim. Todo mundo deveria entender, pelo menos, como você vai ter um contrato social, caso você queira abrir um negócio. A gente não aprende isso. Nada. Em lugar nenhum. A não ser hoje que você faz um curso de extensão de gestão, você aprende alguma coisa. Ou então com um contador. Olha aqui meu contador, inclusive. Obrigado. Que me ajudou bastante. E aí, eu não fazia a menor ideia, eu pensei até em desistir. Só que aí, nessa que eu pensei em desistir, outros jogadores me ligando. Então, eu tinha 15 em uma semana. 15 jogadores uma semana? Em uma semana. Nossa, parabéns. E eu ficava, o quê? Como é que eu vou fazer isso? E aí, meu pai falou pra mim, olha, mais importante você já tem, você tem o Claro. cliente. Com certeza. O cara confia em você.
Não decepcione os caras. Entregue o que você prometeu com amor, com dedicação. E uma frase que é importante, né, que eu aprendi com a evolução do meu trabalho, na minha profissão, é essa. Inclusive, uma amiga minha, que ela até ia vir aqui hoje, né, que é a Juliana, ela até compartilhou um vídeo falando sobre uma frase que o Steve Jobs estava comentando sobre abrir um negócio. Quando era difícil abrir uma empresa, né? E ele fala que qualquer pessoa desistiria, porque são desafios que você enfrenta todos os dias. Ah, sim. Todos os dias é um desafio. E é tão fácil você colocar os pés pelas mãos. É tão fácil você pegar o faturamento, torrar ele inteiro, você tá investindo, o investimento não dá retorno, você ficar no vermelho e você poder quebrar. Então, meu maior medo era acontecer isso, eu investir demais, não ter retorno e quebrar. Né? E quebrar tão rápido, em 1 ano de empresa. E aí, eu percebo que o amor que eu tinha pelo futebol, né? O amor que eu tinha pelo jornalismo, pela produção que eu já tinha feito nos canais que eu trabalhei, que era parecido com assessoria. Todo esse amor que eu tinha pela minha profissão, eu amava, eu amo fazer o que eu faço. Foi o que fez com que eu não desistisse. E eu acho que todas as pessoas que não desistiram dos negócios que elas possuem hoje, e que se elas possuem sucesso, é porque elas amam o que elas fazem. Com certeza. Com total convicção. Com certeza. Vamos mostrar o seu site aqui, que eu acho legal demais. E mais uma vez, parabéns. 15 clientes, né? Na primeira primeira semana é coisa assim. E o principal é cliente, porque a estrutura, contador, finanças, tudo isso aí você resolve. Cliente você não resolve, né? Se você perder, né? Olha que site lindo aqui. Exatamente. Esses são jogadores que você faz atualmente, é isso? Lembrando que eu não faço sozinha, né? Hoje eu tenho um time. Ah, sim, com certeza. Eu comecei com uma pessoa, era um estagiário, era horrível, assim, só tinha eu e ele. Um fotógrafo, um design. E hoje eu tenho o prazer de dizer que o nosso time conta com pelo menos mais de 22 pessoas. Nossa, que Então crescimento, hein? nós temos ali Parabéns. a assessora de imprensa, a Gabriela Calisto, no Rio de Janeiro. A gente tem o Luiz Weber, que é social media, editor. E agora também videomaker. A gente tem o Leon, que é editor. A gente tem o Michael, no Rio de Janeiro, que também é assessor de imprensa e atende os jogadores do Nordeste. Tem bastante cliente, tá? São 96. Pode ir rolando até embaixo. Vamos rolando aí, vamos ver uns... É que tá de A a Z. Ó, esse Danilo Barbosa é bem conhecido. Tem aí, Denilson. Peraí, vamos ver lá o Daverson. Ah, esse é dos nossos, hein? Esse veio comigo em 2020. Edenilson é Foi muito um bom também. dos meus primeiros 10 clientes foi o Daverson. Edenilson no Grêmio agora? Edenilson tá no Grêmio, jogou no Tá no Internacional durante um tempo, foi pro Atlético Mineiro e agora veio pro Grêmio. Maravilha. Esse é boa pinta, né? Porque é bem difícil você ir pro arquirrival, né? A gente, inclusive a gente conseguiu fazer um trabalho com ele de blindagem, né? Pra ele não sofrer tantas críticas assim. Porque ele é muito profissional. Então, um atleta que não tem extracampo, né? Que é profissional, basicamente você não tem dificuldades pra trocar de clube. Ele é muito bom. Jogou no Vasco, né? Tá no Galaxy dos Estados Unidos. Agora o melhor tá aqui, ó. Desce um pouquinho aí. Ah, opa, pera aí, ó. Sou corintiano, cara. Hugo Souza. Sou corintiano, né? Esse é o dos melhor. nossos jogadores convocados para a seleção brasileira. Este vai ser o titular da seleção. Se Deus quiser. Na Copa Jesus do Mundo. abençoe. Pode colocar. Esse cara é muito bom. E ele tem um passado, né? Quando ele foi espirrado do outro clube lá, né? O passado dele, ele é assim, né? Ele é um dos jogadores que mais passou por superação pessoal, né? Superação semelhante ao que você passou. Entendeu? Você estava toda aí esgotada e tal, montou sua empresa, olha você hoje. E ele passou por poucas e boas, ele é um exemplo absurdo, assim, ele é uma pessoa maravilhosa. Janderson, ele e a Ra, um beijo pra eles, um casal incrível, a gente ama. Legal. São pessoas boníssimas. Aí tem vários, né? O João Barros, o Marcelo, o JP, Caio Jorge no Cruzeiro, que tá voando, Lima no Fluminense, jogando agora Mundial de Clubes, Nico Lopes jogando no Internacional, que é uruguaio, joga no Uruguai, inclusive trabalha conosco, né? Maravilha. Que fala espanhol, Rafael Carioca, que foi ídolo do Tigres por 8 anos. A gente tem o Nuno Moreira no Vasco, que é o português, que tá atuando no Vasco, já tem agora pelo menos uns 7 meses. Pedro Henrique jogou no Corinthians, Richard de goleiro do Ceará, Rodinei, que foi campeão pelo Flamengo da Copa do Brasil, com gol no Corinthians, inclusive, de pênalti. Né, o Juan Tressou de Savarino, né, nosso 10 aqui do Botafogo, que a gente vai lançar o copo dele agora na Experience. É craque. Thales Magno também, então carismático. Sid Clay jogava no Corinthians, jogou no Corinthians, O Thales é um dos jogadores mais humildes que eu já conheci na minha vida. Ele é um menino de ouro, assim.
Thiago Santos é Vitor fera Luiz, né? também. Meu primeiro cliente aqui. Eu tenho Olha lá. orgulho de falar do Vitor Luiz. Parabéns. Thiago Maia, que é meu amigo até hoje, também foi um dos meus primeiros jogadores. Ele sabe que eu peguei um busão pra ir lá ver ele. E fechei. Maravilha. Aí tem o Zé Hugo, que tá saindo do Goiás agora, o Ian Matheus, que tá no Japão. Então, assim, a gente não tem barreiras e limites de região, de país, de ocidente pra trabalhar. Tem jogador aí que joga no Oriente Médio, joga na Ásia, joga nos Legal. Estados Unidos, Europa. E hoje você só tem jogadores de futebol. Você pretende estender o leque assim? Vamos colocar A alguém de gente tem basquete? a Tati Silveira, que é treinadora de futebol. Olha ela aqui, ó. Tati Cadê? Silveira, ela é treinadora do Colo-Colo feminino. Ah, tá. A gente já trabalhou com a Emily Lima, que foi a primeira mulher a treinar no futebol brasileiro, né? Que é super conhecida aí, todo mundo conhece a Emily, até treinou o Santos, enfim, foi campeã. E a Tati, que agora tá no Colo-Colo. Mas, assim, a gente não tem pretensão de fazer abertura pro feminino. Já tive várias propostas para trabalhar. Eu gosto de deixar muito claro que não é uma decisão minha, porque nós somos limitados para trabalhar com feminino, não é sobre. Na verdade, a própria imprensa, a própria mídia, ela ainda não permite espaço para trabalhar da maneira que eu trabalho com o masculino. Tá. E também elas não possuem a mesma rentabilidade que o masculino tem hoje. Então, eu tenho uma empresa que eu possuo um investimento que ele é alto, porque eu tenho pessoas que são extremamente dedicadas para o que elas fazem e entregam hoje. A nossa empresa, a gente tem 200 empresas que fazem assessoria de imprensa no Brasil. Eu falo que eu não tenho concorrente porque eu acho que nenhuma empresa faz o que a gente faz. Então, a primeira palavra que eu falo é empatia. Sim. Se nenhuma empresa que eu vejo que trabalha no mesmo nicho que eu começa com empatia e tem humanização na empresa, então para mim não concorre comigo. Então eu entrego empatia, entrego o relacionamento com o cliente, a gente entrega o amor pela profissão. Isso é nítido no nosso trabalho, nítido quando eu falo sobre isso. Baita diferencial. E para mim, o principal diferencial quando a gente entende que os jogadores são seres humanos, né? Para de enxergar ele como peças de quebra-cabeça, peças de xadrez. E aí, o feminino, ele também não tem todo esse investimento pra... Hoje, ter a nossa assessoria, né? Ter o nosso suporte, acho que acaba sendo um valor menor. E não adianta a gente ficar falando que eu poderia dar um desconto. Pessoal, eu não vou abaixar o meu preço hoje, porque eu sei o valor que nós temos. E pro feminino ficaria muito pesado, né? Ficaria pesado. A gente já tentou. Tentamos algumas vezes fechar e não progrediu por causa de valores. Ah, mas você pode tentar dar uma oportunidade que vai virar. Até pode ser que vire, mas elas também exigem bastante. E aí a gente tem uma exigência alta para um ticket médio de cobrança baixa. Não vai fechar a conta. Até porque eu não posso enganá-las. Eu não vou conseguir colocar elas na capa do GE toda semana. Eu não vou conseguir colocar elas para falar toda semana na ESPN. Não tem espaço. A mídia não dá esse espaço. Você tem noção? Vamos lá, se você subir aqui, vamos falar do Janderson. O Janderson joga no Remo hoje. Sabe quem que é o Janderson? Ele jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians, eu lembro né? dele. O Janderson jogou no Corinthians, olha aqui, ó. Joga no Remo. O Remo... Ele saiu do Corinthians para ir pro Vasco, não foi? Ele Qual foi? chegou aí pro Grêmio. Jogou também no Atlético Goianiense, né? Que fez muito sucesso lá. Jogou no Ceará também por um bom tempo e agora tá no Remo. O Remo tem investimento muito alto, até o Marcos Braz tá agora como diretor de futebol do Remo. O time tá brigando pra subir, enfim, tá bem colocado agora na Série B. Tá investindo na janela de transferência, tem estrutura. Eu tenho, além do Janderson, também tem o Klaus lá, que é zagueiro. E o Janderson tá no Remo. Então, o que eu quis dizer com isso? A gente tem uma região que tem pouquíssima cobertura de imprensa. Quando você tem uma região fora do eixo Rio-São Paulo, a própria imprensa que trabalha no eixo Rio-São Paulo, ela não dá abertura para a gente poder trazer matérias, trazer convidados fora do eixo Rio-São Paulo. Então, eu não consigo emplacar o Janderson para dar uma entrevista num programa do Rio de Janeiro, um programa de São Paulo. Sim. Sinto muito, a verdade tem que ser dita. Eles não me dão espaço para isso. A não ser que o Janderson vire o artilheiro da Série B, faça gols absurdos contra o time de São Paulo, para que eu tenha contexto e brecha para trazer ele para um programa desse. Entendi. Então, eu tenho as editorias de portais como a UOL, como o GE, que cobrem o Remo no estado, que a gente consegue emplacar matérias ali, que tem repercussão nacional, porque link de site você repercute no Brasil inteiro. Beleza. Mas eu já tenho dificuldade de trabalhar ele nacionalmente numa rede de televisão. Então, você imagina um cara que jogou no Corinthians, um jogador que é atacante, que faz gols, que fala bem. Se eu tenho dificuldade de trabalhar com o Janderson no Remo, como eu vou trabalhar no feminino, uma menina que tá na Ferroviária, que quer aparecer na ESPN? Eu só tenho como fazer ela aparecer em 2 momentos.
se ela for campeã brasileira, que aí eles cobrem na Sport TV ao Campeonato Brasileiro Feminino, ou se a Copa do Mundo Feminino estiver em alta. Que aí todo mundo, o Brasil inteiro, para a mídia, né, e diz que adora o futebol feminino e que vai dar espaço, que vai crescer, e isso pra mim é uma hipocrisia. Então eu não vou enganar as meninas e falar que eu vou fazer isso por elas, porque eu não vou conseguir fazer. Agora, tem assessorias de imprensa que atendem feminino. Tem até colegas meus que me seguem no Instagram que atendem feminino e atendem muito bem, fazem boas matérias, acompanham, fazem media training. Eu acho que são nichos diferentes e são Certo. opções Tem mercado para todo mundo, para né, todo Carol? mundo, né? Para mim não achei que seria viável. Eu já passo muita situação difícil Sim. com os Tem que meninos focar no... para eu focar nas meninas Sim, agora. Eu não ia conseguir dar conta como elas merecem tá do certíssimo. trabalho que elas precisam hoje. Vamos mostrar o Experience, que é a loja virtual que você tem também, né? Aí temos uma loja, né? Agora a ideia foi justamente aproximar o atleta do torcedor. Tá lançando agora, né? A gente lançou em Em dezembro, foi dezembro, um piloto, na um verdade, piloto. né? E aí agora a gente voltou nesse mês de junho, trazendo essa experiência, né? Então, o torcedor do Botafogo, o torcedor do Corinthians ali, que ele é fã do Savarino, ele é fã do Hugo Souza, ele é fã do Thales Magno, né? Então, ele vai consumir o produto do atleta, né? Então, por mais que a venda seja ali da camisa do Botafogo, ela é um item colecionável porque ela é do Savarino. Então, o Savarino assina a camisa com dedicatória, Ah, certo. Então vai vir a camisa do clube com com assinatura. Com dedicatória uma para a dedicatória. pessoa. Então, para Poxa. Ricardo, um abraço do Hugo Souza. Aí sim. Então, tem um custo um pouco mais alto do que o Sim, mercado claro. normal, porque ela vira um item colecionável, né? Então, ela passa a ter ela vira um item de valor quando você tem a dedicatória. O jogador também manda um vídeo para a pessoa, então ele assina a camisa e fala, ó, tá chegando para você um vídeo aí, uma camisa aí, um abraço do Hugo Souza. Então, você Poxa. também recebe o vídeo, né? Se aproxima do seu ídolo, você pode comprar do Brasil inteiro. Hoje a gente já teve compradores, como eu falei, do Piauí, do Joinville, então o Brasil inteiro já comprou. E agora a gente vai lançar o nosso copo Que é o copo. oficial, que agora vai ter o do Hugo Souza também com a caricatura, essa caricatura do Savarino. Esse Achei muito legal. ilustrador incrível, né? Um colega também muito bom, faz um trabalho excepcional. Ele faz logotipo também, virou um parceiro meu. Ele desenvolveu o Savarino, que ficou um desenho muito parecido. O Savarino adorou também. E a ideia é que as pessoas também tenham um item com um ticket médio mais baixo, mais acessível, né? A camisa ela é um pouquinho mais cara, mas faz sentido. Eu acho que quando você quer ter um item nesse nível, vale a pena, né? O valor de você investir numa camisa autografada com dedicatória. Mas tem pessoas que também querem chegar próximas ao Savarino e não conseguem comprar. Então a ideia é você comprar o copo e você vai ganhar um pôster autografado pelo Savarino. Tá, o copo já vem com um pôster. Então você vai comprar o copo e você vai ganhar o pôster. Poxa, um baita. É, um pôster mais ou menos, né, 1 metro. E você vai ter, o Savarino vai assinar. E você vai receber também o vídeo dele assinando o pôster. Então, eu acho que Muito legal. aproxima muito isso do torcedor, né? A ideia era conectar com o ídolo, né? E também fidelizar a imagem do atleta como um ídolo. Porque quando você começa a criar produtos para aquele jogador, você começa a construir uma imagem de idolatria. São todos que têm esse potencial? Não. Potencial de venda de produto é uma outra questão. A gente fez uma pesquisa de mercado para entender quem tinha potencial de venda, né? E eles, por enquanto, foram os que a gente colocou. Teremos novos atletas em breve de outros clubes. Provavelmente Então, um por clube, provavelmente é isso, né? a ideia é o 2, acho que Dois. é muito variável, depende muito do momento. Né? Eu acho que, como é um produto do jogador, não é do clube, então o torcedor ele só vai fazer esse investimento se ele for muito fã do atleta. Então depende daquele momento. Então é bom deixar claro que a Experience ele é do atleta. Ele é um projeto para quem é fã do Hugo Souza. Certo. Né? Porque quem é corintiano e não é fã do Hugo Souza, é fã do Yuri Alberto, aí você vai procurar com o Yuri Alberto, né? Sim. Mas hoje a gente tem somente do Hugo Souza, do Thales agora, né? E é pra quem é fã do atleta. E aí você vai Achei consumir fenomenal. o produto. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito de futebol.
E eu tive loja, né? Eu tive uma loja aqui do Corinthians, que é o Poderoso Timão, há um tempo atrás. Ah, que Eu legal. tive há um tempo atrás, vendia, claro, meu negócio é contabilidade. Mas, isso aqui, se estivesse na loja, era uma Muito legal. camiseta assinada por um atleta, seria A gente sensacional, entende assim. que é um item raro, né? É raro, com Então, a certeza. gente sabe que é um pouquinho salgado, algumas pessoas até falaram que era salgado, mas a gente fala, pessoal, vocês não imaginam o trabalho que dá. Porque não é só a camisa. Eu levo a camisa selecionada para o atleta, ele tira o tempo dele para assinar, para autografar com dedicatória. Ele pergunta quem que é a pessoa. Ele veio de onde? Geralmente a pessoa conta uma história. Aí a mãe comprou pro filho. Ah, o meu filho que é corintiano, que tá se recuperando de uma doença. Então tem sempre um contexto muito legal por trás. E o Hugo, ele se importa, ele fala, mas quem que é a pessoa? Sim. Ah, é o Lucas. O Lucas é de onde? Ah, o Lucas é do Piauí e ele é muito fã seu, ele quer ser goleiro. Então, o Hugo, ele entende quem é o comprador, ele autografa pro Lucas com dedicatória do amigo Hugo Souza, ele monta um vídeo e fala, Lucas, vai chegar aí no Piauí, embalada, né, um presente meu para você. Então, tem também um contexto. E o mais interessante de quem não sabe, a gente faz a doação de 10% do nosso valor bruto para caridade. Então, a gente doou para uma instituição de caridade de crianças com câncer em Itaquera. E a gente deixa bem claro que a doação é feita pelo Hugo. Porque o produto é dele, né, para fãs dele. E ele doou o valor para caridade. Foi muito legal ver a reação da instituição. Show. Ficaram super emocionados de ver que um jogador com a dimensão do Hugo, né, se presta também a parar o tempo dele para se preocupar com outras pessoas. E esse é o nosso propósito, não é apenas só vender produto, é impactar também as pessoas com causas sociais. Legal. E você logo também vai lançar um curso. Você pode falar alguma coisinha ou não? Não, posso falar. Quem me acompanha no Instagram, que é @carolcano, já sabe que eu mudei um pouco o meu estilo de publicações. Eu nunca aparecia muito. Na verdade, eu aparecia sempre com o meu atleta do lado, que isso também, para quem conhece marketing, sabe que é um efeito de validação, né? Quando você posta ao lado do seu cliente, você prova que o jogador te conhece, né? Você tem com ele um relacionamento. Isso valida a construção de parceria que eu tenho com o atleta. E aí faz com que, já que a gente trabalha muito com indicação, por exemplo, se eu tenho uma foto com o Hugo Souza, um jogador do Corinthians que é amigo do Hugo, ele vai entender que o meu trabalho é positivo porque eu tenho essa conexão com o atleta, né? Então eu sempre fiz muito isso. Quando eu passo a falar no digital sobre comunicação, eu estou tentando mostrar para as pessoas que me seguem que eu estou tentando trazer um nicho diferente de conhecimento. E aí, parece que é muito óbvio, né, para quem trabalha com comunicação, não sei se já teve conversas com outras pessoas que são desse mesmo mercado que o meu, mas a gente entre si, a gente acha muito óbvio algumas coisas, alguns serviços, né? Só que quando a gente conversa com pessoas leigas, ou com estudantes, ou com pessoas que só têm o sonho de trabalhar futebol e não sabe como chegar lá, é uma ponte tão absurda de falta de conhecimento que eu falei, se eu tenho condição de passar para as pessoas o que eu aprendi, sozinha muitas vezes, né? Por que eu não posso fazer isso? E a ideia do curso é justamente isso, um curso para alguém que fala assim, eu amo futebol, será que eu posso transformar esse amor em profissão? Será que eu sou capaz? E aí foi aquilo que eu te falei. Quando eu comecei, eu peguei um telefone em Maceió, eu tinha 14 anos, eu descobri uma rádio que era online, não tinha ainda internet. Em casa, assim, era discada, não era como é hoje, facilidade que existe. Eu tinha um computador velho, às vezes eu ligava na casa da minha amiga para usar a internet dela, e a nossa caía. Era um streaming, e era uma rádio AM, no Rio de Nossa. Janeiro. Eu descobri. E eu ligava para essa rádio toda segunda-feira, que tinha um quadro chamado Fala Vascaína. Eu ficava esperando chegar a minha vez na fila para falar. E eu sabia que eu tinha ali poucos segundos, né, para chamar atenção, para falar de maneira muito coerente. Quando eu falando com 14 anos sobre esquema tático, troca de posicionamento, falando sobre reforço, minha opinião sobre a triangulação tática do
Fagner na Copa do Brasil do Vasco. Então, tinha umas coisas que eu falava lá na época que acabou sendo bem à frente do meu tempo para a idade que eu tinha, né? Então, eu chamei atenção. Eu já tinha o meu Facebook, que já publicava bastante coisa, então a rádio me convida para ser comentarista. Me manda um telefone do Rio com o chip do Rio, para eu não ter que ligar da casa da minha mãe, que a coitada pagava uma conta de luz absurda, de telefone absurda, porque eu gastava o telefone interurbano naquela época. E aí eu começo a virar comentarista. Aí eu vou morar no Rio de Janeiro, que eu, né, todo mundo tem essa chance de morar no Rio, né, tem essa oportunidade. Eu acabei indo, e ali eu entro na rádio para trabalhar, poderia ter desistido, ficava até de madrugada, a gente tinha que decupar textos de 1h30, falando de política, era um assunto mais chato, não era o que a gente queria falar com 18 anos, a gente queria falar de futebol. Então falava de política, tinha eleição no Vasco, eu tinha que ir lá fotografar, filmar, editar arte, publicar no Instagram da empresa, publicar no Twitter da empresa na época, a gente só tinha 18 anos. A gente fazia tudo. E a gente ganhava uma ajuda de custo. Eu não vou falar o valor, porque imaginem que era bem pouco. E às vezes a gente não recebia. Então, quando eu vejo pessoas que amam futebol, que são corintianos, são são paulinos, são flamenguistas, que moram no Rio, moram em São Paulo, vão no Maracanã, vão na Arena Corinthians, falam sobre Corinthians no Instagram, falam sobre Flamengo no Instagram, sobre o Vasco no Instagram, e eles falam que é difícil entrar no mercado, eu falo, vocês não sabem o que é você ter um telefone, um sonho e morar em Maceió sem internet. Isso é difícil. Então, se eu fui capaz de transformar o meu sonho numa profissão, por que você não é capaz também? Então, a ideia do curso é mostrar que existem possibilidades para você entrar no mercado com persistência e quais caminhos você pode seguir de maneira bem direcionada para mandar currículo, passar numa entrevista de emprego. A ideia do curso é ter dicas literais para as pessoas. E quando que mais ou menos vai lançar pra gente? A ideia é agosto. Em agosto agora, 2025. 2025 a gente já ter isso praticamente pronto para lançamento. Mas quem quer conhecer mais a ideia, né, do propósito de conhecimento em comunicação social, quer aprender, hoje eu criei um grupo chamado Redação C. É um grupo que eu tenho no WhatsApp com estudantes, jornalistas, colegas que gostam de futebol, pessoas que trabalham com todas as áreas que pode imaginar. Gente que é formada em jornalismo, tem pós-graduação, que tem mestrado, pessoas que são de marketing digital, pessoas que são de assessoria de imprensa, que trabalham com clube. Tem gente de tudo que é a área, na comunicação social, dentro do futebol, que entraram no grupo, e também estudantes, pessoas que são leigas, que estão ali para aprender. Então, diariamente, eu compartilho um conteúdo no grupo. Então, eu trago contexto histórico sobre a profissão, como o marketing digital se desenvolveu no futebol, quais as primeiras campanhas que existiam no futebol, como os clubes se associaram com as marcas. Então, por exemplo, o Flamengo, o Corinthians e a Coca-Cola patrocinavam nos anos 80, o Parmalat com aquela parceria com o Palmeiras, a Unimed com a parceria com o Fluminense, como eles exploraram o marketing naquela época, como o jogador passou a ser visto como produto. Então, tem todo um contexto. E como a assessoria de imprensa individual, que é o que eu faço hoje, passou a ser profissão. Então, até te contei nos bastidores que a profissão tem menos de 30 anos. Eu tenho 31, então tem 26 anos que existe a assessor de imprensa individual para atleta. Né? O primeiro foi, se não me engano, o Rodrigo Paiva, que foi da seleção brasileira, assessor de imprensa por muitos anos. Ele assessorou jogadores no Flamengo também, se não me engano, acho que até o Romário. E o Luciano Chiorini, que trabalha com o Castro até hoje, abriu a empresa dele, acho que no final dos anos 99, 2000. O Acas Felling, que é muito conhecido, que assessorou o Daniel Alves, assessora o Hulk até hoje, que trabalha no Ituano, inclusive, né, na área de comunicação. E ele abriu a empresa dele também ali em 99. Então, esses caras saíram de clubes e aproveitaram a oportunidade de ter relacionamento com o jogador e falaram, olha, posso te assessorar. Porque naquela época, as manchetes saíam de maneira espontânea. Então, saía de qualquer jeito. Fulano é péssimo, fulano é um jogador ruim, jogador limitado. O jogador olhava aquela matéria na televisão, no jornal, e dizia, e agora? Eu vou bater o pé, eu vou xingar todo mundo, eu vou plantar a bananeira na porta da emissora,
Não tinha ninguém para defender. Então, a assessoria de imprensa, ela surge para defender. Tanto que o conceito do nosso trabalho da assessoria, de 2000 a 2010, era apagar incêndio, defender jogador, né? Reclamar com um repórter. Era isso. Era pegar o telefone, ligar pro cara da portaria e falar assim, pode parar de falar mal do fulano? Era isso. E aí, 2010, rede social. Começa. Então, todo mundo começa a ter acesso ao jogador de futebol. Todo jogador de futebol tinha que ter página no Instagram, página no Facebook. Então, você aproxima ele do torcedor. Você tem um problema. Porque você vai ter crítica da galera ali, vai ter comentário negativo. Aí, aquilo começa a ser o quê? Vira notícia também. Então, você passa a ter que assessorar também na parte digital. Aí, daqui a pouco, o Instagram cresce, entra o TikTok, que entra outras... Enfim. E aí, daqui a pouco, você tem um problema maior, que é influenciador digital. Então, agora, todo mundo que vira influenciador digital, ele pode ir ao CT e fazer cobertura esportiva. Então, além de você ter os veículos principais clássicos, né, digamos, os conservadores, né, do mercado de comunicação, você tem os influenciadores digitais que cobrem o clube e são direcionados para o clube. Alguns são da oposição, alguns são da situação. Então, você mistura política, envolve o jogador. Então, como trabalhar a assessoria nesse atual cenário? Então, ela se torna um trabalho que, apesar dela ter apenas 26 anos de mercado, ela muda constantemente a cada 5 anos. O que eu fazia em 2019, eu não faço Já hoje mudou mais. tudo. É. Eu já faço 50 coisas diferentes. E eu te abri que a cada 6 meses, se eu não inovar a minha empresa, layout, música, né, que a gente fala trilha, o estilo do motion, o estilo do atendimento, a comunicação com o cliente, o fotógrafo, o estilo de fazer foto, a cada 6 meses, eu vou ficando para trás. Certo. Dá um agradecimento especial para quem te ajudou a montar a sua empresa. Você tem alguém que te ajudou? Uns Ou em um alguéms, né? momento, um momento assim, um agradecimento especial. Várias pessoas, né? A minha família, obviamente, foi a base para tudo. Quando eu criei a logo, a minha avó falou, coloca laranja. Meu pai falou, bota o C. Aí alguns amigos meus falavam, tem que ser um nome chiclete. Né? A minha mãe também me apoiou bastante para que a gente tivesse esse progresso na empresa. Meu pai, né? Obviamente, né? Tem uma amiga minha que eu tinha medo, né? De sair da empresa, pedir demissão. Tinha medo de ser aquela persona não grata. Eu dizia, caramba, o cara me abriu a porta quando eu mais precisei, agora eu vou sair, meu Deus do céu. Tô sendo injusta. E ela dizia, não, você fez o seu melhor, né, a todo momento. Que é a Jade, né, minha amiga Jade Honorato, que até trabalha com a parte de capitalização, enfim, trabalha com economia também, muito inteligente, né, e no todo esse meu percurso, a gente vai perdendo amigos, né. Sim. Na verdade, a gente vai criando inimigos, inclusive. Todos os meus concorrentes, que eram meus amigos quando eu era produtora, todo mundo me odeia, mas eu penso assim pelo lado positivo, né, meus clientes me amam. Então, né, temos um lado bom da história. E hoje eu tenho apoio, né, das minhas amigas, né, a Juliana Matos, a Nicole, que é a minha melhor amiga, que me apoia muito, meus amigos de Maceió, que são fenomenais, Débora, Túlio, enfim. Inclusive, a minha empresa hoje, que coisa engraçada, o meu melhor amigo de Maceió, que é o Túlio, que trabalha comigo, ele nunca trabalhou com comunicação, ele é formado na área, né, de exatas, e ele hoje trabalha na minha parte de ADM. Né? Porque como a gente tem uma empresa remota, todo mundo trabalha, teoricamente, home office. Então, a gente também se aproveitou um pouco desse momento pós-pandemia, em que as pessoas queriam trabalhar home office para estruturar aí nossa empresa. Porque a gente não tem escritório. Todo mundo trabalha de maneira remota. Tá? E um beijo para todos os meus funcionários, né? Eu cheguei a citar alguns aqui do Rio, que é a Gabi, Maicon, Luiz, que trabalham muito bem, são pessoas fenomenais. Tem o Gabriel e o Maurício aqui em São Paulo, a Júlia Brasil em Porto Alegre, o Pedro em BH, o Gerson em Fortaleza, como eu falei, o Túlio em Maceió. Tem gente no Brasil inteiro. E eu gosto de deixar bem claro que a nossa empresa é a única do país hoje que atende em 5 estados do Brasil, de maneira presencial. E se isso não for um diferencial para o jogador, acho que ele está entendendo errado. Assim. Né? Então, um beijo para todos vocês, porque a gente só é o que é hoje, graças a todos os atendimentos que a gente tem, todos os clientes que a gente tem, todos os funcionários que a gente tem, parceiros, se eu for falar todos aqui, meu Deus do céu, vai 3 horas de podcast. Tem fotógrafos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que são nossos colegas, nossos amigos, que gostam do nosso trabalho, e eu acho que é porque, Ricardo, obviamente, primeiro porque eu tenho uma boa contabilidade, tá? Porque eu não sabia nada. Então, a gente agradece. minha contabilidade resolve tudo pra mim.
Então, eu tenho justamente o que eu proponho na minha assessoria. Eu proponho para o jogador que eu vou solucionar os problemas dele, porque ele vai se preocupar apenas em jogar futebol. O Ricardo, né, a CPA, são pessoas que se propõem a resolver minha parte burocrática, a emitir minhas notas. Eu recebo já todos os boletos prontos de pagamento, para que eu não tenha que me preocupar com isso e focar apenas na assessoria de imprensa. Então, acho que a gente tem um trabalho muito bem alinhado. Agradeço muito a todos vocês, né? Muito obrigado. Acho que eu não teria todo esse sucesso que eu tenho hoje com a minha organização financeira que eu tenho, com o apoio da CPA também. E o sucesso, eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com organização, tem a ver com pessoas boas. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum, temos que ter bons times, bons parceiros também. E o principal de tudo, sermos honestos. Honestos e, né, sabemos dar valor às pessoas também, valorizar os nossos colegas, parceiros, funcionários, enfim. E aí sim a gente vai chegar, acredito eu, num patamar de sucesso, né, de boa qualificação e que Com a gente certeza. consiga alcançar outros clientes também. E quem não foi citado se sinta abraçado, né? Desculpa, é muita gente, né? São 5 abraçado. anos de C2, vamos completar agora dia 25, então assim, Ei, que beleza. você lembra quando você me encontrou? Gente, É. eu parecia uma coitada, assim, ó. Meu Deus, eu abri o CNPJ, como funciona o capital de giro? Meu Jesus Cristo! Hoje, ó, eu já sou bem melhor. Mas eu tinha visto lá na época o seu potencial. Né? Não só eu, como o Valdir, né? Que me apresentou. Não, ela tem potencial, muito comunicativa. Ficou muito feliz. Com um brilho no olhar. O empresário tem que ter esse brilho. Tem que gostar do que faz mesmo e tem que trabalhar muito. Né? A gente nunca ficou no vermelho, você imagina? 15 clientes na Deus primeira semana, isso tudo. aqui é assim, é fenomenal. Mas você não acha que tudo isso tem um propósito, né? Tem. Eu acho que Deus, ele dá a cruz que a gente pode carregar. Sim. Né? E se tudo aconteceu na minha vida naquele momento, foi porque eu acho que ele me preparou para o que eu fosse viver hoje. Tem muito pela frente, você me falou isso, falou, Carol, você ainda vai muito. Fico muito feliz de escutar isso, porque às vezes a gente fica desanimado, né? A gente fica, meu Deus, é tanta coisa para fazer, tão difícil. Mas eu tava até comentando, para finalizar, com uma amiga minha exatamente sobre isso. Às vezes a gente pede a Deus, a gente ora, pede que Ele resolva os nossos problemas, que Ele nos dê o que a gente quer, realize os nossos sonhos. Não é assim que funciona, né? O propósito do Senhor na nossa vida é que a gente tenha força nele para suportar as adversidades. E elas vão acontecer. Né? E o empreendedor, ele vai passar por adversidade. Em todos os momentos da empresa, né? Com certeza. Acho difícil, até para quem tem sucesso, né? Vamos lá, a Avan, que é milionária, acredito eu, todos os dias, se ele não se reinventar, com promoções, com táticas, com novos layouts, ele vai acabar tendo problemas. Então, ele todo dia ele é desafiado. E ele também é uma pessoa cristã. Então, acredito que em Jesus Cristo, que eu sou extremamente, né, apaixonada, todo o meu amor pela minha empresa, eu tenho junto com né, a priorização do meu lado espiritual. Eu comecei a colocar em primeiro lugar, né, o meu lado espiritual, e eu comecei a perceber que todos os problemas que eu tinha como empresária, de me preocupar em pagar folhas de pagamento de pessoas, a gente lida com pessoas, tem filho que tem problema, que tem doença, eu não sou mais eu sozinha como empresária, eu tenho pessoas para administrar, de que se você entregar isso para ele, você vai ter, né, descanso no Senhor. Com certeza. Né? Então, espero que essa mensagem toque ali as pessoas que buscam, né, que não sabem a quem buscar, um alento para seguir firme na profissão. No Brasil, a gente tem muita dificuldade para empreender. Até acho que a gente tem facilidades para começar. Mas para continuar, eu acho que só permanece quem é forte. E se você tem fé, você vai ser forte no Senhor. Então, dificilmente vai dar errado. Com certeza. Deixe seus contatos ali para aquela câmera ali. Vamos lá. Primeiro o site, né, da C2 Esportes. C2esportes.com.br. Quem não conhece, segue lá. Dá uma olhada primeiro no nosso portfólio, né? Até para conhecer o nosso trabalho, que é um trabalho bem inovador no mercado. O Experience by C2, nós temos hoje, que são com as camisas dos nossos atletas. Quem quiser comprar, você pode adicionar a camisa no carrinho e já fazer a sua compra imediatamente. A gente também parcela em 10 vezes, tá? Fica à vontade. O Instagram da Experience também, que a gente tem, que é o mesmo nick, você pode entrar lá e acessar. A C2 é C2 Esportes com 2 S no final. Todos têm a mesma coloração laranja, então você vai achar muito fácil. E o meu, @carolcanoa,
O meu foco maior é no Instagram, então eu publico meus conteúdos quase que diariamente lá. Quem quiser ficar à vontade para seguir, conversar, né? Tiver interesse. Carol, quero entrar no grupo do Redação C para entender comunicação, para aprender mais, fica à vontade, me chama no DM, que eu te coloco no grupo lá também. Ele é gratuito, então, assim, né? Conhecimento nunca é demais, né? É gratuito, você não vai gastar nada, você pode entrar lá e adquirir conhecimento, aprender, evoluir e perceber que se você pode ter potencial ou não para trabalhar na profissão. Maravilha. Bom, muitíssimo obrigado pela presença. Acho que você sanou todas as dúvidas aí e parabéns novamente pelo crescimento. Muito obrigada, Ricardo. Um prazer, né, estar aqui com vocês. Parabéns para a CPA também, que é uma empresa gigante, excelente parceira. Se não fosse vocês também, a gente já teria falido. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até logo. Tchau, tchau.